nosso deputado. No programa de hoje, o jornalista e deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Um dos maiores guerreiros da Câmara, que não ganhou a presidência, mas ganhou muitos cabelos brancos. Isso é entendimento que eu tô fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora. Aí sim. Está aqui. Palmas para Marcel Van Hatten. Boa. Ó, Van Hatten. Van Hatten, olha, Gugu. Esse aqui trabalha, hein? Esse aqui trabalha, hein, Van Hatten? Você trabalha pra caramba, Cabelos hein? brancos, ó. Não é cabelos brancos. Era loirinho. Bastante. Dá trabalho, não dá? Hã? Desde que o Lula sumiu. Não, então, mas você é um cara que tá sempre lá, andou numa crescendo rega. É isso mesmo. Correndo bastante. Mas é preciso, né? Eu costumo dizer que todos aqueles que estão trabalhando hoje na linha de frente e representam uma esperança para o Brasil, depois de passar essa onda negativa, precisam continuar dando tudo, porque tem muita gente que infelizmente foi desistindo no meio do caminho, foi se desesperando e tal, e precisa encontrar uma esperança em alguns, né? Não digo nem em alguém. Então, vamos lá. Então, se você entrou lá na disputa pela Câmara, teve 40 e poucos votos. 31. E deu essa treta. Tá uma briga agora, a direita. O que tá acontecendo na direita? Eu tô fora da briga, na verdade. Eu entendi que era importante a oposição se posicionar. Eu falava isso, Emílio, desde o ano passado. A oposição tem em torno de 130 membros. Naquele momento, inclusive, havia vários candidatos. Então, de 513 a 130, dá um caldo. Você pode apresentar uma candidatura robusta. E eu vinha dizendo, olha, se a oposição não apresentar, o Novo, que sempre apresentou candidatura, não necessariamente a minha mais uma vez, mas eu tinha concorrido 3 vezes, vai apresentar uma candidatura, porque nós precisamos ter uma candidatura de direita, de oposição. Infelizmente, até ali a véspera, uma semana antes, não havia essa candidatura de oposição construída. E o que nós tínhamos eram 2 candidatos, um de extrema esquerda e outro candidato, que é o Hugo Mota, agora presidente da Câmara, mas cuja trajetória, apesar de ter apoio de parlamentares de direita, de todos os outros partidos, à exceção do PSOL e do Novo, ele podia ter prometido alguma coisa, feito algum acordo que eu não conhecia e nem muita gente do PL conhecia, mas a trajetória dele, no currículo dele, havia muitas coisas que depunham justamente contra o que a direita defende. Ele foi a favor da prisão do Daniel Silveira, ele se ausentou na discussão do voto impresso, não votou aquele dia. É o cara do Cunha, né? Ele do Centrão. Ele é da turma do Cunha, do Centrovski. Então, assim, Mas o Centrovski sempre manda no final, né? Quando você acha que... Sim. Porque agora tem uma coisa, né? Tem esse orçamento, que ele chama agora de orçamento legislativo. Isso aí dá uma força para vocês, deputados lá, que não tinham antigamente, né? Não tinha, e ninguém tá mexendo nisso. Seja do PT, seja do PL... todo partido, porque isso aí dá muita força pro deputado, né? Claro, e é uma coisa que o Lula, por exemplo, não tinha no primeiro mandato dele, nem no segundo. Exatamente. Ele tinha as emendas parlamentares não impositivas. Isso mudou na época em que Dilma, uma presidente muito fraca politicamente, tanto é que depois, em virtude também disso, e do crime de responsabilidade que cometeu, sofreu impeachment, ela foi quem cedeu ao Congresso as emendas impositivas. Elas eram antes assim, você votou com o governo, pagava, não votou com o governo, não pagava. Mas eu posso ser contra as emendas, não acho que seja um instrumento bom de política pública, porque o deputado, ele aloca as emendas normalmente primeiro em virtude do ganho eleitoral que ele vai ter e não em virtude do ganho de política pública para a região. Eu faço processo seletivo das emendas, tem um outro método, mas são poucos que fazem isso, olhar os projetos, ver se realmente está de acordo. Muita gente fica chateada, porque vem muito projeto e a maioria, infelizmente, fica para uma próxima, não é selecionado naquele ano, mas o critério político é o que normalmente orienta a decisão dos deputados quando alocam emendas parlamentares. Mas tem o caso da emenda PIX que a gente falou aqui, isso, que não tem transparência, porque além disso, você não tem noção para onde está indo esse dinheiro. Então, nós votamos contra a emenda PIX, e ela bom que o Sam mencionou isso, porque justamente na linha do tempo, ela foi criada depois, agora no último mandato. Então, nós tínhamos as emendas impositivas. Do Bolsonaro, mas ela foi também, justiça seja feita, uma inovação do próprio parlamento. Sim. Inovação negativa. Sim. Eu, por exemplo, finalmente, entre aspas, rendi as emendas PIX no ano passado, passei a indicar algumas emendas PIX, desde que o município mostrasse antes exatamente o objeto, qual é o projeto que vai fazer. Por quê? Porque a emenda PIX,
ela chega direto e não precisa de burocracia. Então, se tem o projeto, está tudo certo, é o dinheiro na veia da Prefeitura, que não passa por intermediários, não tem comissão da Caixa Econômica Federal, porque pouca gente sabe, mas os projetos que a gente aprova via emenda parlamentar tem uns 10, 12% da Caixa Econômica Federal para aprovar. Tem perda no meio, então não é de todo ruim. Passa por menos mãos. Mas o deputado vai lá e diretamente ele resolve. Mas nós o deputado tem força, porque você vai lá claro. onde você ganha o voto. E o Novo foi contra a emenda PIX, inclusive uma das ações do Supremo era em virtude da insatisfação do Novo com a forma como foi aprovado, porque assim, quando você busca justiça, quando há injustiça, nesse caso, o devido processo legislativo não foi respeitado, porque não podia ter sido aprovado da forma como foi a emenda PIX no Congresso. Nós entramos no Supremo, nesse caso específico. Qual foi o erro do STF depois? E por que nós hoje estamos contrários à forma como o STF vem agindo? Porque aí sim, Sami, além das emendas PIX, que são as transferências diretas, seria um nome, né, digamos, formal, mas todo mundo chama de emenda PIX. E além das emendas de comissão, que também nós discordamos, porque não tem transparência nenhuma. Absurdo. Os líderes escolhem, mandam para os seus apaniguados, como o Lula fazia lá atrás no passado, hoje os líderes partidários fazem. E por isso que o Lula não está gostando. Eles ainda bloquearam todas as emendas individuais impositivas. O que aconteceu comigo, para encerrar essa questão assim, do porquê que eu estou contra a interferência do STF nesse momento nas emendas? Várias emendas que eu indiquei para o Rio Grande do Sul, de última hora tiveram que ser remanejadas. E muita gente que estava esperando recurso direto na veia por causa da enchente, da calamidade. Porque aí você precisa mandar o dinheiro direto. Como é que o cara vai recuperar uma ponte que caiu, um hospital que caiu a parede da noite para o dia? Muitas eu tive que remanejar, muita prefeitura, mais de 50, se não me engano, vão ficar para o ano que vem, aliás, para esse ano agora, para receber recursos, por causa dessa decisão do STF que fez tábula rasa, né? Botou todo mundo no mesmo patamar e, mais uma vez, acabou interferindo no processo legislativo, interferindo no processo orçamentário e, infelizmente, beneficiando o governo. Porque sabe o que aconteceu, Emílio? Pouca gente fala, com as emendas que não foram indicadas pelos deputados no final do ano passado, dia 30 de dezembro, isso é uma decisão do Supremo. Líderes não podem mais indicar. Tinha acho que uns 2 bilhões ainda para trás. Tinha que indicar de alguma forma. Sabe quem indicou? O ministro da Saúde, do governo Lula. E nós entramos no TCU, porque ele indicou do jeito que ele quis. Sempre funciona. Para os amigos dele. Então, mas não Entendeu? são os amigos. Mas essa briga vai ser eterna? Como Olha é que vai só. resolver essa briga? Porque vai ficar essa briga, né? De vocês com o Supremo. Tem dois jeitos de resolver. A pergunta é ótima. Uma é do jeito certo, que é assim, vamos estabelecer o que é emenda parlamentar impositiva mesmo, quem tem direito. Tem emenda, por exemplo, tem uma emenda que até, nessa circunstância, até acho boa, que é do deputado Altineu, do PL. Ele está dizendo, já que está dando confusão, vamos pegar então todo esse bolo de emendas e fazer tudo impositivo e cada deputado e cada senador ganha igual. Bom, aí não tem mais secreto, né? E tira a emenda PIX. Mas aí enfraquece o executivo, né? Aí o presidente não vai ser o quê? Por isso que... Então... Pois é, mas aí o executivo, ele faz de acordo com os critérios de política pública, de dados realmente, aquele hospital está precisando, estou mandando recurso, ou estou mandando para um hospital que já tem muita coisa, só estou mandando um equipamento a mais porque ali eu tenho um amigo que é meu prefeito. Aí você tem que ver como é que você vai fazer. Mas eu concordo que deveria estar mais no executivo, porque é o executivo que deve entender de política pública. Sim, mas eu acho que o que manda são os caciques, velhas raposas. Você se sentiu assim, né? Com 30 e poucos votos contra 444 do Hugo Mota, você viu que existe uma relação entre PT, PL e são amigos de políticos, né? De favores. Você não sentiu? E aí colocam até como traição. Tem muita gente que levanta a bandeira do Van Hatten lá, rede social, mas na hora de votar, vai para um outro lado. Você sentiu isso como uma traição? Deixa eu primeiro deixa eu agradecer os 30 que votaram em mim, além do meu voto, são 31. Então eu agradeço os votos que foram dados em mim. Eu entendo também que muita gente já tinha compromisso antes de eu lançar a candidatura uma semana antes, já tinha feito alguma espécie de compromisso, não tinha previsão de que eu ia concorrer. Qual compromisso? Bom, aí não sei, mas aí cada um com a sua consciência e eventualmente algum compromisso positivo, né? Eu mesmo disse na campanha, viu, Daniel? Eu disse o seguinte, olha só, nós queremos impeachment do Lula, nós queremos CPI do abuso de autoridade, nós queremos que não se paute mais aumento de imposto na Câmara, nós queremos, como pauta de campanha também, que a corrupção volte a ser combatida, né? E, finalmente, que as prerrogativas dos parlamentares sejam respeitadas e pessoas como eu, por exemplo, não sejam perseguidas por coisas que falaram na tribuna. Boa. E eu disse na campanha, se o Hugo Mota se comprometer com isso, porque o passado dele não demonstra isso,
eu retiro a candidatura e apoio ele. Perfeito. Então, se alguns deputados têm alguns compromissos mais específicos e fecharam com ele, o que eu posso dizer? Agora, sob ponto de vista de briga dali para frente, eu digo, isso é página virada, passou. A gente perde tempo com esse tipo de discussão, num momento em que a direita tem que estar unida. Perfeito. Eu tenho certeza, por exemplo, que o presidente Bolsonaro, a ele não interessa nada esse tipo de discussão. Porque é o momento em que ele está mais fragilizado do seu ponto de vista de perseguição jurídica e política e que ele precisa ter mais apoiador. Então, o apoiador que está em volta dele, criando treta na direita, na minha opinião, está prejudicando ele, certo. A mim e a todos os que estão perseguidos. Não é? E como é que foi lá? É o que eu penso. E como é que foi lá com a OEA? Como é que foi? Você estava lá no... Tava. Como é que foi lá com o... Como é que chama? Vaca? Pedro Vaca. Eu não gostei muito da cara dele. Cara dele. Olha, inspirou muito. Olha só. Mas olha só. Não passou uma credibilidade. Não passou, cara. Vocês viram ele ou não? No álbum de figurinha? Não sei. Ainda não. No álbum de figurinha. Bom, cada um tem a sua, mas quem vê cara não vê coração. Isso é verdade, né? Vamos olhar pelo lado. Vamos tentar ser Mas e aí, como é que você que estava lá? Quem como é que foi? O Emílio, quando eu cheguei aqui, ele falou: não acho que você é idiota, porque eu não julgo pela aparência. Foi o que ele me falou. Hein, Marcel? Conta aí. Eu vi agora. Conta aí, porque bom, vamos lá. Assim, mais uma vez, eu gosto de olhar para o passado. Isso aí pouco está se falando na mídia. É verdade. Nada. Nada, isso aí. E quando fala, mostra ele com as ONGs de esquerda, mostra ele com o STF, mas ele com as vítimas dos abusos que estão sendo relatados, isso tem saído pouco na imprensa em geral, né? Claro, tem a imprensa também que dá, mas aí é uma imprensa que, digamos assim, editorialmente já está alinhada. Por que ele está aqui? Quem que também está censurado. Então, ele está aqui. Quem é que trouxe ele para cá? Qual é a história dessa presença aqui no Brasil? Nós temos ido a Washington já há alguns anos. Pelo menos desde 2022, ou seja, antes ainda do início do governo Lula, já houve visitas à OEA para relatar censura no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, assim como quase todos os demais países da América Latina, e os Estados Unidos e Canadá, são signatários do tratado que criou a OEA e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte do sistema da Organização dos Estados Americanos, OEA. A Carta da OEA tem uma série de preceitos que precisam ser respeitados pelos Estados-partes, dentre os quais a proibição de que se faça censura. Então, começo por aí, porque tem muita gente, inclusive na imprensa aí, essa aí que você disse que está dando pouco, dizendo, não, mas ele vem aqui, mas ele tem que saber que no Brasil tem uma lei, tem uma Constituição. Primeiro, tem muita gente que não está respeitando lei e Constituição. Certo. Mas segundo, esse Pedro Vaca especificamente e a OEA não estão preocupados com lei e Constituição imediatamente. Imediatamente, a preocupação deles é com o quê? Com a Carta da OEA, que é um tratado internacional que o Brasil faz parte. Ele tem que ver, o Brasil está respeitando isso que está escrito que todo aqui mundo sobre censura? assinou. Todo mundo assinou, faz parte. E todo mundo paga para manter. Tá. Que é um detalhe interessante. Os Estados Unidos paga mais de 50% do custo da OEA e o Trump congelou por 90 dias o din-din da OEA. O que também está influenciando o trabalho não só da OEA, como de outras agências, porque estão tendo que demitir gente, está tendo toda uma preocupação grande com isso. Voltando às nossas denúncias. Então, desde 2022, entramos com denúncias na OEA, várias pessoas, eu também. Eu pedi uma medida cautelar do caso do X, do bloqueio das contas aqui no Brasil, aliás, do bloqueio geral. Não foi aceita a minha medida cautelar, eu pedi de medida cautelar, mas entrei com uma nova em 18 de novembro, pedindo que fosse analisada a minha situação como parlamentar por estar violado o meu direito de me manifestar na tribuna, de acordo com a própria Carta da OEA. Essa ainda está sob análise. Antes desse dia 18, eu estive na OEA no dia 15 de novembro. Estava prevista para aquele dia 15 de novembro uma audiência pública com entidades e deputados que estão denunciando censura no Brasil e com entidades que dizem que tem que regular redes sociais, que tem fake news, etc, etc. Ia acontecer no dia 15 de novembro a audiência. Uma semana antes, nós recebemos um aviso por e-mail dizendo que a nossa audiência não ocorreria no dia 15. Depois a gente veio a saber que ela foi postergada, porque o governo brasileiro tinha pedido uma visita presencial do Pedro Vaca no Brasil para analisar a situação da violação dos direitos humanos. Nós já tínhamos sugerido visita, nunca feito um convite oficial, é verdade, mas claramente o intuito do governo brasileiro com aquele convite era o de atrasar a nossa audiência pública e de trazê-lo para só ouvir aqueles que supostamente o governo pensa serem seus amigos. Na minha opinião, foi um tiro no pé, porque ele veio para cá, começou no STF, acho que foi uma bola fora. Acho que você começa ouvindo as vítimas. Começou no STF, foi lá, ouviu. Por outro lado, nos deu a condição de dizer
o que o STF tinha falado que não condizia com a realidade e passou a ouvir parlamentares, deputados, senadores, jornalistas, advogados, donas de casa, pessoas todas estão censuradas. Que é o que a gente está vendo aí nas redes sociais. Sim. E agora vai para onde isso aí? Ele vai fazer um relatório, o Vaca? Ele faz um relatório? Hoje ele está em São Paulo. Tá. Ele está em São Paulo, às 14h30 ele encontra jornalistas censurados, pessoas que mandaram e-mail. Semana que vem ele recebe mais algumas audiências por Zoom, pelo que eu tenho informação, e depois ele faz um relatório. Qual é a minha impressão? Primeiro, foi muito importante que a gente conseguiu o óbvio, que era que os relatos, pelo menos as vítimas que quisessem, fossem gravados. Então o meu foi gravado. Teve gente que disse, olha, eu me sinto perseguido, eu acho que vai ter retaliação se eu for gravado, eu quero que meu relato seja anônimo, né? Ou secreto, digamos assim. Até para se proteger. Para se proteger, tá certo. Mas quem decide tem que ser a vítima. Porque inicialmente eu vi uma conversa, não, porque a OEA faz aqui, mas não queremos gravações, é bom que a gente tenha. Então isso foi aceito. Foi gravado, quem quis gravou, quem não quis não gravou. Então, à medida que a gente foi ouvindo os relatos, é impossível, baseado nos fatos apresentados, que no relatório dele não tenha a verdade do que está acontecendo no Brasil. É claro que vai ter também, como ele visitou ONGs, visitou o governo, vai ter algum contraponto lá dentro que é necessário também. Se eu defendo o devido processo para mim e para as vítimas de abuso, eu quero que quem abusa também tenha o devido processo. Porque tem um termo agora, não é desinformação, tem um termo bonito. Desordem informativa, não é isso? Não, é um termo bonito que eles acharam. O termo sempre é lindo. É um termo bonito. Corrosiva. Não, é um desinforme. É bonito esse termo. É Sempre bonito. são, mas para descrever coisa... Como eles acham a Coreia do Norte na República Democrática Popular? Sim, claro. E é democrática? Claro. É do povo? Mas agora ele vai fazer o relatório. Vai fazer o relatório e é o seguinte, aí os estados parte... Primeiro, tem um impacto, antes do relatório, acho que tem um impacto internacional, nacional importante, porque isso obviamente dá moral para a oposição. Nós vamos lá, nós falamos, nós desabafamos. É importante, porque a gente se sente ouvido por alguém. Então, independentemente se gostou da cara dele ou não, e assim, tem algumas histórias do passado dele que é mais assim, não, porque isso aqui tem que regular mesmo, o Musk comprou o X, não foi, tirou toda a checagem de fatos, isso é ruim para a liberdade de expressão? Bom, tem, mas ele também é um cara que fez, o mestrado dele é todo baseado em liberdade de imprensa. E sendo de esquerda ou de direita, se você tem uma defesa de liberdade de imprensa, sinceramente, você defende que o jornalista não seja perseguido pelas suas opiniões. Então isso dá uma força para a oposição nacionalmente e leva o assunto para um âmbito internacional antes do relatório. Feito o relatório, quais são as consequências? O Estado parte, quando recebe uma recomendação da OEA, é como se ele tomasse um puxão de orelha do pai, entendeu? Isso aconteceu várias vezes, com Venezuela, com Cuba, com outros países. Resolveu? Olha, a gente sabe a situação desse país. Tem muitos países que, infelizmente, continuam violando direitos humanos, apesar dos seguidos relatórios da OEA. Mas esses relatórios da OEA acabam reduzindo a influência desses líderes internacionalmente e tirando também ou desgastando, tirando, né, o poder desses partidos políticos de continuarem fazendo o que estão fazendo. Então vamos esperar agora o relatório. Eu espero que tenham recomendações fortes contra o país, que o país cesse, né, que o Brasil cesse com esse tipo de ação contra os direitos humanos. E, além disso, cada uma das pessoas que está dando seus relatos pode também fazer o que eu fiz, que é fazer um pedido de medida cautelar à OEA. E essa é vinculante. O Estado brasileiro, depois de dada a medida cautelar, precisa ser cumprida. Muito bem. Perguntas? Não, eu queria perguntar, já que a gente estava falando da Câmara, o Marcel, se uma das pautas, que eu vejo muito, né, vocês falando bastante ali nas redes sociais... O termo. Eu gosto da nossa audiência, porque já mandou aqui. Lançaram... Obrigado, Paulo Rodrigues. Desordem informacional. Nossa! É isso aí. Eu falei. Ele falou. É isso aí. É isso aí que você falou? Infelizmente é o que eu falei. Desordem informacional. É bonito, olha, né? que bonito. É poético. Tem como etiqueta, assim. Não é? Né? Deve ter sido Olavo Bilac, alguém, sei lá. Já arrumei um nome pro salva de palmas. Vamos aplaudir. Tem que aplaudir. É irônico até, eu vou aplaudir. Tem que aplaudir, pô. Você não vai aplaudir, pô? Tem que aplaudir. Olha o Beto aí. Desculpa. Não, e foi... É como quando, em vez de crime, diz mal feito. O cara cometeu um mal feito. É isso. O cara desviou recursos. O cara é um ladrão corrupto. Ele tá suspeito de ter desviado recursos. Suspeito. E é o Olavo Bilac. Desviou pro bolso dele, mas tudo bem. Claro, desviou. claro. É o Olavo Bilac, não sou eu, é outro Olavo. É gafe, Então, ô Marcel, falando da Câmara ali, você se candidatou ali na presidente da Câmara, eu vejo que vocês ali na rede social falam muito sobre a anistia
E vocês já falaram com o novo presidente da Câmara como é que está toda essa negociação para colocar esse projeto? Mas aí, ó, por exemplo, eu elogiei ele, mandei uma mensagem para o Hugo Mota e eu acho, por isso, página virada, gente. Virou a página, o cara está dizendo, olha, o 8 de janeiro precisa ser discutido. Que bom que ele falou isso. Diferente do Davi Alcolumbre, que inicialmente disse outras coisas, e eu espero que a oposição mexa ali mais para que ele faça realmente esse projeto andar. E aí eu também me pergunto se a minha candidatura não ajudou nisso. Porque talvez a minha candidatura, botando esse tema em pauta, fez com que o novo presidente Hugo Mota se antecipasse e dissesse logo, esse negócio do 8 de janeiro não está muito legal, né? Recebeu uma das vítimas perseguidas que está ali com o marido, entre aspas, foragido, né? Porque ele é hoje foragido da justiça brasileira, mas por conta do 8 de janeiro tem 6 filhos em casa, o marido não conta para a esposa, onde está por medo de que ele seja descoberto, número 1, mas 2, que ela possa ir atrás dele e ela também seja presa afinal, né? Ele recebeu, então, as pessoas, deputado Hugo Mota, junto com parlamentares da oposição, e isso demonstra, na minha opinião, uma vontade de ajudar a resolver o problema. É claro que não é da noite para o dia, mas já demonstra, na minha opinião, algo positivo, e eu não vou deixar de elogiar quando achar que o cara está fazendo uma coisa certa. O próprio ministro no programa da Verinha. Perfeito. Exatamente. O ministro da Defesa. Sim. O ministro da Defesa no programa da Verinha, na Roda cultura. Viva. Roda Viva. Que não foi golpe. Um beijo pra Verinha. Que não foi golpe. Então, ele fala, olha, teve gente que foi lá e quebrou, tem que ficar em exato. cama. Mas tem mulher que não fez nada. Nem lá tava ali. Não, fez Não, nada. e outra, se quebrou, tem lei para isso, certo? Claro. Você tem lei, Vandalismo. agora ficar 2 anos sem denúncia, preso, porque talvez você quebrou, e mesmo que tivesse quebrado sem denúncia, sem condenação, isso está errado. Tá errado, exatamente. gente, é injusto, corta o coração ver o que está acontecendo com algumas pessoas. Marcelo, Corta o eu coração, entendo gente. essa preocupação e essa pauta, mas eu, pela minha atuação, estou muito preocupado com a economia. Hoje a gente... Tá com medo. Não, Agora. hoje a gente anunciou... Selo. Se não foi o Armínio Fraga? Selo Armínio Selo, Fraga, perdeu. por favor. Não, tá aí. Estou com tanto medo. Selo Armínio Fraga, estou com medo. O Lula anunciou ontem... Eu estou com tanto medo. Tem que É o deixar... selo Armínio Fraga. Marcelo, você só É o selo Armínio você Fraga. não pode perder o selo, hein, vocês Marcelo? estão brincando. Tem gente que perdeu. Vamos lá. Piada, hein? Ó, Vai lá. Vai lá. Ontem o Lula, eu falei aqui no Foco de Economia, o Lula anunciou que vai fazer consignado privado, anunciou a isenção de imposto de renda até R$5 mil e também falando que 22 milhões de famílias não vão pagar o gás. Claro que tem um apelo popular, mas a pergunta para qualquer economista é de onde vem o dinheiro. Ou vai aumentar imposto ou pagaremos via inflação. O que eu percebo, que por mais que tenha você e poucos outros que são uma oposição mais ferrenha, passou tudo. O arcabouço fiscal passou, várias... E aí, o que a gente vai fazer? Vai passar isso ou você ainda tem alguma esperança de bloquear? Porque o que eu acho que daqui a pouco a gente vai ter uma inflação que já está muito alta, mas fora de controle. Hoje a gente já paga o imposto da inflação, mas fora de controle a gente vai para um caminho da Argentina. Mas não a Argentina agora que está se endireitando, sim. Tá a Argentina do passado. Pergunta longa. Bom, concordo com você 100% e, aliás, por isso também eu coloquei na minha pauta que não aceitaria nenhum tipo de aumento de imposto. Na Câmara, realmente só se aprovou ou aumento de imposto ou aumento de despesa, né? A gente não teve grandes esforços, a não ser no final do ano, e você deve concordar, né? Foi muito mirrado o pacote, quase inútil que o governo mandou e por isso teve uma reação do mercado muito ruim. Então, nós estamos realmente hoje numa situação de beira do precipício no que diz respeito ao controle inflacionário, gastos exorbitantes e o Lula dizendo que não vai cortar gastos, né? Que ele não quer saber dessa pauta. E que está tudo bem. Pois é, mas o que ele vai fazer vai levar as pessoas para a rua de novo. Na minha opinião, isso acaba fazendo as pessoas se mobilizarem muito mais. E aí eu concordo com você, anistia. Nós já fomos várias vezes à rua discutir esse tema dos abusos, a censura, e aliás, teve muita gente naquela vez na Paulista, 7 de setembro do ano passado, teve outras oportunidades, mas nada mobiliza mais do que a economia. Estou dizendo que o tema da anistia é menor? Não, acho aliás, pelo sofrimento individual das pessoas, né, tanta gente que não tem mais contato com a família, aquela Débora dos Santos que eu lembro quando você veio aqui, trouxe a carta. Sim. Você estava com a carta. Os papeizinhos, as pessoas na cadeia, eu fui lá na cadeia. A gente isso leu faz 2 aqui. anos. 2 anos. Faz 2 A pessoa anos, está Emílio. presa.
Se bobear, vai fazer 2 anos semana que vem. Então, quer dizer, agora, essa questão econômica, ela pega no bolso de tanta gente, e o ano começou muito mal para o governo com aquela história do Pix. Sim. Né? Porque pegou o povo que trabalha mesmo, dá duro, né? O motorista de Uber, o cara do cachorro-quente, toda a turma que está lá na rua sofrendo, que não é formal muitas vezes, não porque não quer, mas porque não consegue, porque o custo da burocracia é alta, porque se formalizar é um inferno no Brasil. E aí vai lá o governo e diz, você já não está formal porque a gente bota um monte de empecilho para você se formalizar. E ainda queremos te taxar mais um impostozinho aí pelo churrascão que você fez com os amigos no fim de semana. Não dá, né? E você acha que é isso que está abrindo o olho da turma? Você recebe mensagem, acredito eu, de todos os espectros políticos, até de gente de esquerda. Você vê muita gente que falou, cara, eu vacilei, eu fui no canto da sereia, e agora eu tô preocupado, tô com medo, selinho Arminio Fraga? Vejo. Muita gente de todas as classes sociais dizendo isso, né? Erramos, não foi bom. Agora, nós estamos numa indefinição sobre os rumos do país pelo próximo ano e meio, né? Com essa história do Bolsonaro estar próximo de ser denunciado, com todo dia alguém dizendo que ele vai para a prisão, é algo que realmente deixa as pessoas meio sem norte, né? E aí eu digo, assim como a oposição falhou, na minha opinião, e eu era era vice-líder da oposição, então estou botando a minha conta também, acho que eu devia ter trabalhado melhor, tentado fazer realmente uma candidatura de oposição mais robusta, não deu. Eu acho que agora é hora da gente até aprender com esse tipo de equívoco passado e sentar e dizer, o que nós vamos fazer daqui para frente? Que projeto de Brasil nós queremos? E aí não precisa definir candidato, mas tem que botar todo mundo sentado junto. Exatamente. Um cara que está fazendo isso muito bem, aliás, é do meu partido, já teve aqui algumas vezes, é o Zema. Sim, ele é mineirinho, vai indo, mas está conversando com o Tarcísio, vai no Ratinho. Então, mas tem que ter um projeto, né? Tem que ter alguma coisa. Eu vou fazer um break. Aí sim. Então vou fazer um break rapidinho. O Instagram... eu sou fã dele. Eu também gosto muito. O nome é dificílimo. É isso aí. Por isso que ele não tem tanto seguidor. Eu falei pra ele colocar Marcel Silva. Marcel Loirão. Não quero. Ou Marcel Loirão. Marcel Loirão é bonito. Ele não quis. Ele não aceitou. Marcel Loiraça. Marcel Van Grisalho. É Marcel Van Hatten. Você que tá no rádio. Marcel VANHATTEM. Marcel Van Hatten nas redes sociais para você seguir. Faz um trabalho espetacular lá em Brasília. Vamos fazer o break, Reginaldinho. Vai lá. Só pra gente não sair desse tema que ele falou sobre uma liderança. Tem Bolsonaro? Meu Deus, interrogação. Ninguém sabe. Meu Deus. É uma coisa que eu sempre bato aqui e sempre falo, que é o lance da direita. Você falou que o Zema é um cara que tá conversando aqui, conversa ali. O que você acha que vai ser dessa questão da direita? Independente de nome, como você falou. Você tá notando isso, uma aproximação das pessoas, independente do partido, para falar, se organizar direitinho, a esquerda não volta nunca mais? Se você olhar meus tweets desde a eleição da presidência, não tem um entrando em treta. Nessas aí que muita gente comentou e etc. Inclusive provocado a entrar, eu simplesmente abri mão. Por quê? Porque eu entendo que ainda mais agora não é momento da gente entrar nesse tipo de discussão mesquinha, porque a gente se quebra. Né? Vai olhar à esquerda, eles se quebram também, mas eles se quebram muito mais internamente. É difícil você ver. Às vezes vai o Ciro Gomes lá falar umas coisas e tal. Repare bem. Então, mas eu acho que não é nem nome nesse momento, é a pega. Discurso. A pega do Lula ficou no passado. Esse Lula que a gente vê aí, que a gente viu agora... Da picanha? Não, esse Lula aí é um Lula de 30 anos atrás. Discurso antigo. Ele parou no tempo. O Lula não é o cara agora. Agora é o Van Hatten, agora é o Nicolas. Agora é essa galera. É isso que está chegando no povo. Só que é o seguinte, o Bolsonaro também, tá ok? Também já está 8 anos que está Bolsonaro. Qual é a turma que vai olhar para frente e vai falar, porra, é isso aqui, ó. É nós. É nós, estamos aqui, o Brasil vai ser isso aqui, ó. Porque eu acho que o que está faltando é justamente isso. Você tem uma liderança como um projeto. É um projeto, é uma coisa, é falar, porra, o Brasil vai ser, sei lá o quê. Não sei que eu não sou político. E como que tá a turma lá? Não, você tem razão aí, tema não falta. Há uma desesperança no ar. Um desgaste realmente de muitos anos de mesmos discursos de lado a lado. E a gente viu lá na Argentina, por exemplo, isso ser rompido com o Milei, que chegou. Eu fui lá acompanhar o primeiro turno, foi uma loucura. Mas na política não tem regra.
Na Argentina você viu um Milei, que é um cara assim, um libertário inclusive, um troço de louco, um cara que eu só conheci de ter vindo no Fórum da Liberdade como deputado dar uma palestra. Lá fiz uma entrevista rápida com ele, nem imaginava que ele ia ser presidente pouco tempo depois. Então ele é uma figura nova. Mas do outro lado você vê o Trump, que peitou todo mundo, foi para cima e se elegeu presidente. Então, assim, não tem muita regra. Mas você tem que ter em mente o que a população está buscando naquele momento, né? E aí eu concordo contigo, Emílio. Eu acho que está faltando um pouco esse feeling ainda de onde está o grande tema da nação. O Nicolas conseguiu pegar muito bem nessa questão do Pix aí, quando ele fez aquele vídeo, não foi à toa que viralizou daquele jeito. Agora nós temos outro tema, e eu quero, inclusive, eu estava com o nome na cabeça e esqueci agora, até queria fazer uma espécie de, pelo menos uma homenagem do ciclista que faleceu ontem em São Paulo. Que triste. Sim. Pois é. Cara, isso aí, as pessoas não saem mais na rua porque estão com medo, e não é de hoje, não é depois disso, mas vai piorar. Isso é por quê? Porque durante o governo Bolsonaro, vamos tirar a figura do Bolsonaro, mas as políticas apoiadas por ele, mas até ele mesmo, porque ele é um cara linha dura e dizia, né, bandido tem que cumprir lei, não tem que estar recebendo privilégio, tem que estar na cadeia, essa pena de cadeia, assim por diante. Os índices de criminalidade eram muito menores. Sim. E agora o que está acontecendo com o Lula? Porque o exemplo, nesse caso, a segurança vem de cima. Então, acho que tem certos temas que a gente precisa se organizar melhor, a oposição tem que vir tal. Questão econômica, onde é que está pegando? Qual que é? Sim. A nossa sorte é que o governo Lula dá muita oportunidade para nós. Dá pauta para oposição. É muito ruim. Esse negócio do Pix é ruim. Negócio da Janja lá falando do Musk esses tempos atrás, meses atrás, nos botou mais uma vez na mídia internacional. É ruim. E isso tudo é ruim para nós como nação, digamos assim, mas pelo menos nos dá uma pauta. Agora o negócio das quentinhas também. Tem coisa mais absurda do que o presidente que diz que vai tirar as pessoas da fome ser acusado agora de mandar recursos, né, via uma ONG de um petista aqui de São Paulo, do Tato, e que não chega na ponta para as pessoas que são famintas, miseráveis, né? Acabou de sair a decisão até do TCU, o Novo entrou no TCU contra essa questão das quentinhas, agora falta o plenário dar a sua opinião, espero que seja favorável, a investigar isso a fundo. Então, quer dizer, o governo nos dá muitos elementos, mas eu concordo com você, tem que ter um planejamento melhor, estratégia aqui para frente, mas não vai faltar oportunidade, pelo menos nos próximos 2, 3 meses, que é o que eu entendo que a oposição tem que se organizar para isso, para mostrar para o Brasil que Brasil a gente quer para o futuro. Que esperança a gente vai dar para os brasileiros? Eu acho também. Estamos de volta aqui, Marcel Van Hatten, ele é deputado federal pelo Rio Grande do Sul, está conversando aqui com a gente, estamos batendo um papo. Eu queria tocar num outro assunto que também ninguém está falando. Eu sei que você vai falar. USAID. É isso aí. Você tem alguma pergunta do USAID? Não, só Vitor Medrado, o nome do ciclista. Vitor Medrado, homenagem, sentimentos à família dele. E até vi um post hoje de uma familiar dele que é do estado de Minas Gerais. Força para todos, eu vi que tem manifestação, e força para todos que estão diariamente sofrendo com isso, sabe? Foi ele ontem, mas infelizmente Brasil afora os relatos são diários de pessoas que estão morrendo por causa da... E a gente vai se acostumando com isso. Pois como se fosse normal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, um celular. Coisa horrível. Você estava falando de... É bem triste, tá? Força para a família mesmo. Estava falando da USAID e tem uma história, né, dos recursos, né? Mais 70 bilhões de dólares que era para lá. O Elon Musk é um cara que já até bateu um papo com você e agora está denunciando essas ONGs que parou até no Brasil. O que você está sabendo dessa história? O que você acha que vai rolar? Olha, isso aí é o típico caso de os Estados Unidos entregar com uma mão e tirar com outra, tá? Então, a gente estava numa discussão recente na Câmara, faz 2 semanas, o deputado Pazuello, que cuida muito da questão da Operação Acolhida, ou semana passada foi, ele foi em Roraima, general lá, ele organizou a Operação Acolhida, que é uma operação muito bonita e importante, que recolhe as pessoas, dá acolhimento para os venezuelanos. Sabe quantos vêm por dia para cá, Emílio? 300 por dia venezuelanos entram no Brasil. 300 por dia. A Venezuela perdeu 1/4 da população, 25% dos venezuelanos. E agora está todo mundo querendo voltar para Venezuela. Eles não querem mais ficar aqui. Bom, a Operação Acolhida, ela é mantida em grande parte com dinheiro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos congelou, assim como para a OEA, que eu falei há pouco, também os recursos para a Operação Acolhida. E o povo está dizendo, e agora? Então, quer dizer, o Brasil, que ajuda a criar essa situação, porque o Brasil veio financiando o regime da Venezuela durante o governo Lula, durante o governo Dilma, agora recebeu com o tapete vermelho Maduro, o Brasil recebe as pessoas com dinheiro dos Estados Unidos. E os Estados é o dinheiro Unidos, dessa USAID. E os Estados Unidos, por sua vez,
também financiam grupos de esquerda, ONGs, etc., que dizem que na Venezuela a democracia é relativa. Tem várias ONGs aqui, checadores de fatos, que indiretamente, pelo menos, receberam recursos do USAID. Essa turma aí de esquerda que diz que lá está tudo certo, que não é bem... Teve um jornalista aí que até disse que a ditadura venezuelana era uma ditadura capitalista de direita. Capitalista de direita, sacanagem. Até o então, Maduro você viu isso aí, não viu? Então, aí é o seguinte, essa turma toda recebe dinheiro dos Estados Unidos para fazer a maldade e depois os Estados Unidos manda dinheiro para colher as vítimas dessa maldade. Então o Trump está muito certo. Que é uma coisa que os libertários nos Estados Unidos dizem há muitos anos. O dinheiro que os Estados Unidos manda para o exterior para tentar resolver os problemas de falta de democracia em muitos países e que, de certa forma, a gente olha assim com uma visão de curto prazo, até como defensor da liberdade, diz, puxa, isso aí seria bom mesmo, aquele país ter democracia. A gente quer democracia para todo mundo. No fundo, acaba muitas vezes financiando grupos que depois se voltam contra os Estados Unidos. Não dá para esquecer o caso dos próprios ataques às Torres Gêmeas, que foi o grupo Al-Qaeda, que foi financiado pelos Estados Unidos na época da guerra e agora eles mandam dinheiro para Al-Qaeda. Pois é, mandavam na época lá atrás e depois sofreram... Família Bin Laden. E depois sofreram a retaliação. Então, quer dizer... Esse jogo de interesse internacional, lamentavelmente, vai sempre existir. Nós temos aqui no Brasil o MST, e o MST, e agora até a guerra de Israel, acho que ficaram com medo, mas o MST mandava todos os anos uma comitiva para a faixa de Gaza para colher azeitona. Sabiam disso? Não. Nossa, não sabia. Não sei. Onde tem a foto. Onde tem a foto. Você acha que o MST ia lá para colher azeitona? Tem o muro. Ou era para treinar os militantes deles e tal, para fazer o mesmo terrorismo que o Hamas faz aqui? Então, quer dizer, essa interação internacional, ela existe tanto na esquerda como de governo de direita, assim por diante. O Trump está certo. Vamos fechar a torneira? Porque esse troço aqui não está dando certo, cara. Isso aqui está só dando mais guerra, mais insatisfação. É a maçã podre que eu... E vamos cuidar do nosso país. Essa eu acho que é a parte boa do America First. A parte ruim é essa das sanções. Aí a gente tem sanção sobre aço, sobre nossos produtos aqui. Isso aí, Sami, até é importante ouvir daqui a pouco o teu comentário, porque essa sanção que eles estão querendo sobre o aço brasileiro, isso aí vai dar problema enorme para a nossa indústria também, nacional, né? Aqui também e para a turma que exporta, né? Então, mas isso aí ele já tinha feito na outra. E depois veio as cotas. Então, eu ele acho... vai negociar. Na verdade é isso. Ele é um negociador nato. Ele vai lá e diz, vou comprar a Groenlândia. Ele cria um problema para depois ter uma vantagem na negociação. E nem o Zuckerman. O Zuckerman, ele negocia assim. É um artifício. Você fala, é o seguinte, você pede a mais quando você vai vender um carro. O cara fala, não vale. Aí você chega no preço que você queria e a pessoa que está negociando acha que levou vantagem também. Não é e assim? tem outra coisa que o Trump está fazendo que ninguém esperava, que era um presidente que se elege e cumpre aquilo que ele prometeu. Tá todo mundo... Eu estava nos Estados Unidos. Mas agora... Mas agora... Não é barulho. É barulho, mas ele prometeu barulho. Mas agora o Brasil também vai ter que se alinhar com alguma coisa. Porque não dá para ficar em cima do muro com esses caras. Porque, por exemplo, que nem agora, a treta com o Trump tem treta com a China. Sim. Guerra comercial, né? Treta. Não, a treta dele é China. Sim, China. Tá cagando pro Brasil. Ninguém tá preocupado com o Brasil, só nós. A treta dele é com a China. O Brasil agora é do BRICS. O BRICS tem o quê? A China. Pelo amor de Deus. O Brasil hoje... É da série... É da série C. E foi mas o Brasil está alinhado com a China, com a Rússia, dentro do BRICS. Tua leitura é corretíssima. E aí vai fazer o quê? O Brasil vai se alinhar... A Índia já pulou fora. Bonitão. Tchau, pessoal. A Índia já pulou fora. Pelo amor de Deus, né, Miriam? A gente avisou pra caramba do BRICS isso hoje. Eu avisei aqui, quase saiu na mão pra falar. Tu falei ou não falei? E o Irã tá na mão. Você falou, você tá preocupado com o BRICS. Não. O Irã tá no BRICS. Hoje o Trump falou... Quer negociar a moeda de vocês? O Trump já acabou com o BRICS. Acabou. Já. E ele mesmo falou. Mas é onde a gente se aliou com o Irã, com a Rússia. É onde o Brasil caminha. Eu sei, mas eu estou falando o quê? Qual vai ser a posição do Brasil? O que o Brasil... Vai arregar? Vai dar Então, como é que o Brasil vai... Como é que ele vai se portar? Como é que ele vai negociar? Com o BRICS ou com o Trump? Isso aí. Essa pergunta é sua. Na minha visão, o Lula vai ficar mais próximo da China. Lógico. Na minha visão, ele não vai titubear. Irã tá junto lá, exatamente. A Argentina saiu, porque foi convidada, entrou no BRICS. No final, no extertor do governo não era Cristina, como é que era o nome do papagaio dela lá? O Fernandes, né? Alberto Fernandes. Alberto Fernandes. Então, tava lá, eles entraram, aí saíram. Na minha opinião, ele não vai perder a chance de errar. Exatamente. A Índia já pulou fora. Vai... Já.
A Índia pulou fora do BRICS. Vai. E vai dizer que a China tem muito espaço para o nosso produto, que se os Estados Unidos não quer comprar, manda para lá e assim vai. E nós vamos perder ainda mais. Vamos perder o bonde de novo. Vamos perder o bonde de novo, vamos perder negociar ainda mais chance de... E aí no mês tem uma Europa que está completamente anacrônica, não sabe para que lado vai, não quer fazer acordo de livre comércio conosco do Mercosul, que é uma das poucas coisas que seria importante para a União Europeia e para nós, porque estão lá com vai ficar no muro de a coalizão dos verdes, no muro dos verdes com os lobistas do agro, que não deixa a Europa negociar com a América do Sul, enquanto isso o chinês continua invadindo não só a Europa, como tomando postos estratégicos no mundo todo. 2049. A Europa está, infelizmente, caminhando para um caminho de... Caminhando para um caminho é feio, mas caminhando numa direção de uma irrelevância, uma relevância cada vez menor. E nós... O Brasil? Não, a Europa. Não, mas a pergunta que você fez, que foi simples, você deu uma bela... É que você é muito inteligente. Desculpa, repertório. A pergunta é se o Brasil vai para o BRICS. Vai para a China. Vai para a China. Então mas vamos negociar com a China. Assim, eu respondi, então é isso aí. É isso que Minha temos no nosso cardápio. Hoje não foi hoje que o Lula falou? O Trump vai ter que ver aqui, que nós vamos ter que também... Se me taxar, eu vou taxar também. Vai dormir. Se taxar, a gente tá bom. Foi, eu vi hoje de manhã no Uber. Que disputa. Se os Estados Unidos taxar, a gente taxa também. Lógico. Ô Marcelo, a gente tava falando... Maravilhoso, Eu sei, mas posso falar, o Brasil sempre foi da diplomacia, né? Se você pensar o Brasil, a gente manteve esse puta país aqui na América do Sul, tudo na diplomacia. A gente ganhou território. Se você lê no livro de história, a gente sempre foi na diplomacia que a gente ganhou. Nunca foi nesse negócio de taxar, de guerra, de treta. Nunca foi no campo. Não, sempre os países tiveram... A diplomacia do Brasil é excelente. Sempre foi excelente. Mas, nunca foi nesse negócio. A gente sempre teve... Não, vai ter gente dizendo pro Lula não ir por esse caminho. Vai ter movimento, não vou dizer que é automático alinhamento. Agora, a gente precisa lembrar que ele também é um cara que está... Ele está, nesse sentido, colocando todas as fichas nesse mandato dele para fazer as maldades todas que ele não fez nos 8 anos. O cara vê o que a gente sempre fala, tá com o boleto na mão, velho. É o que o camarote da Globo fala. O Lula Mandela, cadê o Lula Mandela? As últimas declarações dele, tomar cervejinha lá com o Putin, com o Zelensky, que não deu certo, a gente ficou irrelevante, acenou mais pro Hamas e não falou nada, né, de Israel. Exato. E por aí vai, e agora a gente vai pro BRICS com a China. Não, é pior, nós estamos sem embaixador até hoje. Sem embaixador, pessoa não grata, e vamos nessa. Exatamente. Por influência, e aqui é interessante dizer, Emílio, foi bom que você lembrou esse episódio, porque nós tivemos o Celso Amorim na Comissão de Relações Exteriores. E lá eu perguntei pro Celso Amorim, quando o Lula comparou o Hitler ao Benjamin Netanyahu. Perfeito. Né? Disse que o que Israel estava fazendo com Gaza era o mesmo que o Hitler fez, que foi um absurdo. Nazismo. Assim, ninguém, nem na esquerda, nem na direita, a não ser maluco, podia concordar com aquilo. Né? Eu perguntei pro Celso Amorim, você sugeriu ao presidente pedir desculpas por essa declaração? Ele me disse que não. Foi uma das melhores oportunidades que a gente teve de ver quem é o Celso Amorim. Porque ele é o que realmente orienta a diplomacia brasileira. Sim. Né? É o melhor, o posicionamento do Lula mais especificamente. Porque o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é um aliado dele, o Celso Amorim. Mas quem manda mesmo é o Celso. E a gente precisa lembrar que foi isso que levou o Brasil a ser declarado persona não grata, na verdade o Lula, e depois retirar o embaixador de Israel. Então, num momento de limite, eu acho que nessa situação China e Estados Unidos, vai lá o Celso Amorim no ouvido do Lula, se é que o Lula já não está com a cabeça feita para isso, esquece Estados Unidos, nós temos só mais 1 ano e meio pela frente, não vamos nos entregar para os plano, né? Aí. É um plano. Entendeu? Plano do quê? Há muito tempo o discurso ideológico do PT é muito mais ligado com a China, com essas ideologias de países que não tem essa democracia mais relativa. A vida inteira o discurso foi para esse lado. Mas é o time, né? É a carreta que a gente é companheiro, mas é companheiro. O companheiro que é o Xi Jinping ou que é... A direita não tem os companheiros. É isso aí. Então, falando nisso... Companheiro é companheiro. Se respeita. Falando nisso, vim com o Zé Dirceu hoje no meu voo de Brasília. O Zé? Meu Jesus. Tá aí, tá de volta. Falou com ele, fez um vídeo. Zé figura, né? Fala, eu Zé. Fez uma foto ou não? Não fez? Zero. E agora você vai lá para... Mas você está trabalhando bastante. Sim. Pô, você tem muito fã, viu, Marcelo? E você é um cara que está na política. Bom deputado. E a gente torce para ter um monte igual a você. Exatamente. Que não faz pataquada. Mas isso é importante. Você não é também. da pataquada, você é um cara Mas a gente tem um trabalho. Você é um cara sério. Obrigado.
Você é um cara sério. Obrigado. E é legal a gente ter cara sério e é um cara que não arrega. Não. Isso aí, boa. Não volta atrás no que eu acho que é certo e acho que é importante ter essa coerência. Inclusive, eu estava dizendo, o meu discurso de 10 de fevereiro de 2015, de 10 anos atrás na Assembleia, inaugurou esse novo período que eu estou na política. E lá eu tinha dito, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E essa responsabilidade de fazer um Brasil diferente é nosso. E lá no Novo, a gente está com uma oportunidade muito boa agora, que a gente está com a fundação bem estruturada, está treinando gente, treinando líderes. O Novo cresceu muito, nós tínhamos um prefeito eleito em 2020, passamos para 19 em 2024. Tínhamos 29 vereadores, passamos de 260. Pode parecer pouco para o Brasil todo, que o Brasil é enorme, mas a gente foca em crescimento com qualidade, sabe? Porque daí você cresce de 29 para 264, se for exponencial, não vou fazer o cálculo matemático. Não faz isso, porque daqui a pouco a gente vai mandar lá para 3, 4, 5 mil, entendeu? Numa próxima eleição. Então, e aí eu acho que, voltando para aquela discussão, um pouco de treta, etc., acho que não é nem só que tem espaço para todo mundo. Nós temos que ampliar o espaço. Não tem que estar um pensando, não, porque o novo está crescendo, eu vou diminuir. Não, cara, vamos crescer junto. Nós temos que crescer juntos, vamos criar mais alternativas de direito, entendeu? Porque nós temos que conquistar espaço. Não dá para ficar lutando só para os mesmos 40%, 50% e brigar em cima da rejeição do outro. Vamos levar esperança para as pessoas, vamos levar uma coisa boa para a população brasileira, gente. Projeto, né? Coisa que não tem nada melhor que a pessoa ter um emprego, ter a oportunidade de trabalhar, entendeu? E a gente defende tudo isso. É isso aí. Pô, obrigado pela sua presença aqui. Eu vou agradecer, Marcel Van Hatten. Nas redes sociais, o Instagram, Marcel Van Hatten, para você seguir o Van Hatten, deputado federal do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado aí por você ter vindo. Vai lá, Reginaldinho, fazer o break. Van Hatten. Roberto Leão.